Estamos novamente aqui com o Horsch Podcast e dessa vez para falar sobre um assunto muito importante dentro do meio do agro, que é justamente voltado para a educação e a geração de informação. Nós participamos de um projeto que é voltado para a construção, assim como patrocinadores, desenvolvimento e construção de livros voltados para o meio universitário, só que de forma atualizada. Estamos aqui com o professor Tiago, da Federal de Santa Maria, e com o professor Roverson, da Unesp de Jaboticabal. E também junto com a gente aqui na mesa está o Mike, que é gerente de produto, que está aqui acompanhando com nós o lançamento do volume 2 do Manual de Máquinas Agrícolas, no qual nós temos a participação também. Gente, obrigado pela participação, pelo convite novamente de ter vindo aqui no stand, tá? E para nós fazermos o lançamento do segundo volume. E fala um pouco sobre os desafios, né, que tem e que vocês mais tiveram sobre a construção dos livros em si. Bom, bom dia a todos, né? Mike, Edir, prazer para a gente poder estar nesse momento com vocês, lançando o volume 2 do Manual de Máquinas Agrícolas. É um projeto grande, desafiador, né? Nós tínhamos mais de 20 anos que não tínhamos um livro, né? Até o ano passado a gente não tinha um livro de máquinas agrícolas, lançamos o volume 1, né? Mas um livro completo tinha mais de 40 anos que não existia. E nós, eu, professor Tiago, junto com outros colegas, abraçamos esse desafio e resolvemos falar. No volume 1, né, que foi lançado ano passado, a gente falou sobre tratores, motores, implementos, né? E esse volume 2 ele é destinado à parte de colheita. Colheita é uma operação extremamente complexa, né? As máquinas são máquinas muito complexas e para abordar a gente achou que seria necessário ter um volume só para falar da colheita. Então a gente aborda nesse volume máquinas para colheita de algodão, amendoim, café, cana-de-açúcar, cereais, feijão e forragem. E ainda temos 2 capítulos que abordam a parte de ecossistemas de gestão de dados e a parte de rodados para colhedoras. Então está bem abrangente esse livro, né? Bem atualizado e graças ao patrocínio das empresas como a Horsch, é um livro ricamente ilustrado, né? Foi um desafio grande fazer esse livro, né? Nós dedicamos horas e horas aí, inclusive finais de semana, né, Tiago? Para poder chegar nisso. Mas a gente não conseguiria sem a parceria das empresas, porque muitas das informações técnicas que nós precisávamos colocar no livro numa linguagem simples, acessível para qualquer pessoa, né? Não precisa ser um técnico para ler esse livro, um estudante, um produtor, vai ler e vai entender. E graças ao apoio de empresas como a Horsch. Então a gente está aqui também para agradecer vocês por esse apoio. A Horsch ela tem esse perfil, né, de uma empresa que ela está muito voltada ao conhecimento, à educação, né? Então a gente, quando teve conhecimento desse projeto, assim, não mediu esforços e nem pensou 2 vezes em poder fazer parte, né? Então a Horsch também sempre gosta de estar apoiando o meio universitário, o futuro, né, do agro, do conhecimento, de ajudar a trazer essas questões agronômicas, técnicas, para o futuro do agro, tanto do Brasil como da América do Sul, né? Você comentou um pouco dos desafios do livro, né? O que para vocês foi o maior desafio nessa edição? Bem, olá, boa tarde, tudo bom? Bom dia para todo mundo. Edir, é um prazer estar aqui. Mike, é um prazer estar aqui com vocês. A gente sempre é tão bem recebido aqui na Horsch, então para nós é um prazer estar aqui compartilhando essa conquista que ela não é só nossa, ela é de todos os professores que estão envolvidos, mas também dos apoiadores. E a gente gosta de chamar o pessoal de apoiadores, porque o patrocinador é aquela membro do projeto que ele apoia financeiramente e esse é o papel dele. Mas vocês têm um papel muito maior que esse. Vocês têm um papel que é de construção técnica também. Então, a possibilidade de ter um livro hoje, como o professor Rolfo bem colocou, que atende o técnico, o engenheiro, o agricultor, muito disso vem da indústria, vem da Horsch. Então a gente queria já aproveitar aqui de antemão agradecer essa forma com que vocês encararam o projeto e colocaram junto conosco aí no mesma caminhada, o que permitiu com que os desafios que a gente encontrou fossem superados de maneira muito mais simples.
Então, quando a gente tem essa forma de superar em conjunto, se torna muito mais fácil. Evidentemente, eu acho que o grande desafio foi como trazer uma tecnologia tão atual e um déficit tão grande para um material que realmente chegasse nesse ponto, de forma a ser claro e também de forma de ser um entendimento simples. Então, acho que esse foi o grande desafio, chegar na linguagem adequada para esses diferentes públicos e, ao mesmo tempo, conseguir trazer todo esse ato de tempo de atualização que o mercado demandava. O que torna esse manual diferente do que a gente tinha até hoje no mercado ou no mundo acadêmico? Olha, acho que começa pela qualidade do material, né? É um material ricamente ilustrado, né? A gente tem outros livros e muitas vezes está em preto e branco, com desenhos, né? Que não permite ao leitor compreender a máquina, compreender o funcionamento. E nós temos várias imagens nesses dois livros que deixam que o leitor possa compreender o que é a máquina, como é que ela funciona, olhar por dentro da máquina, né? E fora isso, a questão da ilustração, do projeto gráfico dele, tem a parte técnica, que está escrita de uma forma muito tranquila, é uma leitura agradável, uma leitura que você não se cansa. Você começa a ler e você começa a querer ir até o final, né? E assim, você não precisa também ler os capítulos na sequência, tá? Você pode, de repente, esse livro começa no capítulo 11, né? Já que é uma sequência, você pode ir lá começar pelo capítulo 15, que é a colheita de cana-de-açúcar, né? Quem gosta de cereais, vai no capítulo 16. Por quê? Porque eles estão segmentados. É um livro, é uma obra, mas permite que você possa fazer essa leitura isolada e entender plenamente aquilo que você está buscando. Eu acho que esse é um grande diferencial, né? Essa linguagem fácil, acessível e a riqueza da ilustração, que, como a gente falou, foi graças aos apoiadores, né? Que a gente conseguiu imagens para poder mostrar como é que funciona uma máquina, né? Por dentro dela, né? Entrar dentro da máquina e mostrar os detalhes. Eu acho que isso Eu acho incrível a dinâmica para a construção de um livro, porque vocês formaram um grupo muito grande de profissionais, né? De professores que se engajaram, e nós estamos falando do país inteiro. Sim. Né? Quantos professores ao todo participaram da construção? Do projeto todo, incluindo o volume 1, são 22 professores. 22 professores, isso. Esse volume já teve um número menor, porque acabou ficando um pouco mais direcionado, mas ao total se envolveram 22 professores. Nos dois volumes, né? Nos dois volumes. De todas as regiões do país. Inclusive então, do exterior também. Do norte, do sul, né, de todas as 5 regiões do país e do exterior. Nós temos colegas dos Estados Unidos que estão conosco aqui, que ajudaram a escrever essa obra. Né? Nossa, isso é fantástico. Essa união, essa força. E quais são os próximos passos agora? Vocês lançaram o volume 1, 2, e eu lembro nas nossas conversas que tinha alguns projetos também para internacionalizar esse material. Qual que é a ideia aí para frente? Exato. Nossa ideia é fechar, então agora a gente está fazendo o fechamento da primeira etapa do projeto, que foi justamente a confecção desses 2 volumes. Às vezes o pessoal confunde e acha que se quer a segunda edição. Não, são 2 volumes que se complementam e fecham a primeira fase do projeto. A partir de agora a gente começa a discutir e analisar a operacionalidade de traduzir esses livros. Existe uma demanda também muito grande na América Latina, América do Norte, própria Europa também, para um material que possa ter essa atualização que a gente está fazendo aqui. Então a próxima fase é esses livros traduzidos. Provavelmente a primeira etapa vai ser na língua inglesa, para depois a gente partir para uma língua espanhola. E ao longo desse caminho a nossa ideia é, um pouco mais à frente, vamos falar como uma fase 3, é justamente desenvolver um sistema que esse material seja digitalizado, uma forma que permita uma atualização constante e facilitada. Essa seria a minha próxima pergunta. Com a evolução tecnológica tão rápida dos equipamentos, como é que a gente faz para manter esse material vivo e constantemente atualizado? Né? Acho que aí você começou a responder o que eu ia perguntar. Exatamente. Nós estamos com uma ideia justamente de fazer a versão digital desses 2 volumes, né? Mas a gente não quer simplesmente transformar isso num PDF e colocar e disponibilizar. Nós queremos uma versão interativa, onde, por exemplo, vamos falar dos equipamentos da Roche, como falamos no primeiro volume lá, e a gente possa colocar um link para acessar um vídeo, para acessar uma animação, né? E isso, como a empresa vai estar sempre atualizando, esse link também vai estar sempre atualizado.
Então, essa é a ideia. Estamos com algumas ideias aí também de usar inteligência artificial regenerativa nessa versão digital. Então, a gente está trabalhando isso aí. Está sonhando alto. Está sonhando alto. Então, estamos trabalhando nisso, né? Então, a gente já está com as ideias aí para colocar. O sonho pode até ser alto, viu, professor? Mas ele está mais próximo da nossa realidade do que a gente imagina, né? Exato. Não dá para a gente fugir, né? Hoje a inteligência artificial está no nosso dia a dia, né? Então a gente precisa incorporar isso, né? Nós optamos por fazer uma versão impressa porque nós somos professores, né? A gente gosta, né, do livro físico ali, né? Claro. E para a gente é interessante que o aluno também volte a ter essa busca, porque se você coloca um PDF na internet, um aluno nosso, por exemplo, ele vai lá, copia e cola e perde um pouco do sentido, né? A gente teve uma experiência muito gratificante o ano passado, quando lançamos o volume 1, que nas minhas aulas, por exemplo, eu indiquei para os alunos, falei, olha, está na biblioteca, vocês podem ir lá. E os alunos chegavam para mim, professor, mas só tem 5 exemplares lá, a gente vai lá, já tá ocupado, né? Então, a demanda foi muito grande. Então, isso para a gente foi uma grata surpresa. O aluno voltando à biblioteca para pegar um exemplar físico para estudar, né? E isso é uma coisa que a gente queria também, por isso desse primeiro momento físico, né? Legal. Qual que foi a tiragem desses manuais e aonde que eles estão distribuídos, como que eles estão distribuídos ou como que o jovem pode ter acesso a esse material hoje? Ótimo. Foram 1.000 exemplares de cada volume, então, no total são 2.000 livros que foram distribuídos. Todas as universidades que os professores atuaram receberam a doação de exemplares, então tem lá a biblioteca da instituição disponível isso. Várias outras universidades acabaram entrando em contato para fazer aquisição do material para ter também para os seus alunos. Então hoje, basicamente, a gente tem o livro distribuído nos 5 cantos do país, nas bibliotecas das universidades, tanto públicas quanto privadas. Ele está distribuído de uma maneira bem interessante. Não existe uma diferenciação, né? Obviamente que aqueles colegas que estavam conosco na escrita do livro, como contrapartida, a gente doou para a biblioteca da universidade dele um certo número de exemplares para compor a bibliografia do curso, né? E os outros que não estavam conosco participando podem adquirir o livro, né, via nossa livraria, podem adquirir para suas bibliotecas. Então a gente já está, segundo a nossa representante da livraria, que está nos assistindo ali no fundo, né, é o livro mais vendido da livraria FUNEP, né? Segundo ela, todo dia sai pelo menos um exemplar, né? Então a demanda é muito grande, o pessoal procura bastante porque, como eu disse, é um livro fácil de ler e é um livro bem completo, né? E a questão da defasagem, né? Passamos um período de tempo muito grande, né, sem ter essa renovação de informação dentro da mecanização, né? E pegando um gancho na sua fala da questão da defasagem, né? O livro que nós tínhamos era o Máquinas Motoras na Agricultura, volume 1 e 2, e Manual de Mecanização, que era do professor Miali, de Piracicaba. Sim, né? Claro. E, inclusive, uma coisa que nos deixa com muito orgulho é que nesse volume nós conseguimos fazer uma homenagem ao professor Miali. Então, logo no início tem uma homenagem a ele, falando um pouco da obra dele. Porque a obra dele, para quem estudou agronomia, engenharia agrícola, os famosos livros do Miali era livro de referência de tese e defesa de todo mundo. Isso aí. Exato. E aí nós quisemos fazer essa homenagem a ele. A gente colocou uma foto dele e um texto agradecendo ele pela contribuição, né? Porque foi inspiração para todos nós, inclusive para o livro, né? O nome do nosso livro veio dele chama Manual de Mecanização Agrícola. Falei, então vamos fazer um manual de máquinas, né? Então até no nome a gente se inspirou nele. Então, perfeito. Muito bom. Legal. Mais uma mensagem? Senão eu ia fazer uma última pergunta ainda. Se vocês pudessem dar um conselho para os jovens que gostam da área de mecanização agrícola, boa. Tem uma mensagem que vocês gostariam de deixar para os jovens profissionais da área de... Sempre tenha a mente aberta, estude todos os dias, esteja com a vontade de aprender, porque a mecanização ela muda diariamente, não é mais um ano mudou, não. Todo dia a mecanização tem uma nova atualização, uma nova tecnologia que talvez ela possa estar em outro setor e agora está aqui dentro do nosso setor. Então acho que essa é a mensagem. Esteja com a mente aberta, isso vale tanto para o jovem, tanto para nós professores. Eu acho que todo mundo tem que ter a mente aberta para saber que eu sempre tenho que aprender todos os dias. Legal.
E puxando um pouquinho o gancho agora para o nosso lado também, entendendo um pouquinho o que vocês viram na Horsch, o que chamou atenção na Horsch para vocês, conhecendo um pouco mais do que a gente apresentou, ou do que a gente faz, ou da informação que vocês tiveram acesso através do nosso time, da engenharia, do Edir, enfim, o que chamou atenção na Horsch? Acho que a grande diferença desse projeto é justamente porque as empresas não estão aqui apenas como patrocinadoras, elas realmente entenderam o projeto, entenderam a dor que a gente tinha no setor. É uma coisa que nós conversamos muito, eu e o Robertson aqui, que nós entendimos que essa dor era só nossa como academia, a gente percebeu que não era, e no momento que a gente está todo mundo alinhado, isso nos permite realmente chegar num objetivo um pouco mais longe. E o Edir aqui, que está aqui junto conosco, quantas mensagens Edir tu recebia de mim diariamente, incomodando o Edir trabalhando na lavoura, estava montando feira, e eu aqui no WhatsApp, Edir, como é que funciona tal detalhe, como é que é isso? Então isso permitiu realmente eu conseguir me atualizar, conseguir entender as tecnologias, ver o quão diferente que é as tecnologias que a Horsch tem, e não é à toa que vocês têm crescido cada vez mais no país, porque realmente a gente tem tecnologia aqui inovadora que permite a gente dar um up na agricultura. Então, sem dúvida, a gente teve esse apoio fundamental de vocês, tanto na parte técnica quanto ilustrações. Edir, eu preciso de uma foto, eu me lembro até hoje, que pedi uma foto de um dosador para ele, não sei se foi ele ou tu encaminhou para alguém, eu vi que veio uma foto, alguém se enfiou embaixo da máquina para tirar a foto, para conseguir colocar no livro. Porque você estava pedindo um detalhe específico sobre, não tinha, né? Exatamente. Eu gostaria só de completar respondendo a sua pergunta, né? O Thiago falou muito bem, mas assim, para mim, o que chamou a atenção na Horsch, a tecnologia no primeiro momento, né? Vocês são uma empresa com uma tecnologia muito alta, muito desenvolvida, e o apoio à educação que nós descobrimos quando nós começamos a conversar com vocês. Isso. Então, para nós, essas duas questões foram fundamentais. Uma empresa que investe em tecnologia, que tem excelentes equipamentos, e uma empresa que apoia a educação. Isso fez toda a diferença. Legal. Isso está no DNA da empresa, né? Inclusive, o Michael Horsch está aqui na AgriShow esse ano, acompanhando, vendo de perto. A família Horsch é uma empresa. O Michael sempre gostou de passar o conhecimento dele, de buscar conhecimento, dessa troca de experiência com o produtor, entender a dor do cliente para buscar novas soluções. Ele ontem mesmo deu um exemplo, né? Ele estava num cliente ouvindo uma dor, ele falou, aquilo incomodou ele tanto, ele foi lá, sentou no avião, começou a projetar a máquina e trouxe uma nova solução, né? Então o Michael é muito voltado assim, cara, tá aqui, era isso que você queria, tá aqui, né? Então é muito legal ver como ele sempre está em busca de trazer novas soluções baseado nas dores do cliente, e com isso quem ganha é o produtor, é o setor agrícola, porque sempre estão trazendo novas ideias, novas soluções para o mercado, né? A dinâmica, o apoio dentro da empresa é incondicional, né, Mike? Tanto é para o desenvolvimento e quando foi para poder participar do projeto também. A partir do momento que você mostra a abrangência que nós vamos ter, né, com a ação em prol, né, da mecanização, em prol do agro, em prol da educação, sabe? O apoio ele é incondicional. Então, assim, nós sempre se referenciamos, claro, em relação aos proprietários, né? Então o Michael, ele é uma grande referência. Eu estava até agora há pouco discutindo muito com ele sobre solo, então sobre formas de trabalhar, quais são os desafios que nós temos aqui dentro e quais os desafios que nós temos para desenvolver à frente, para nós podermos ajudar, principalmente, ou influenciar aqui dentro do agro. Então isso é algo bacana, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais sobre a essência, não é, da empresa no geral e do formato no qual nós trabalhamos aqui dentro. Tá, muito bom. E antes de mais nada, muito grato por participar, tá, com vocês, mais do que a visita que vocês têm aqui, tá? Nós podermos participar juntos desse projeto também, tá? Disseminar essas atualizações também, tá? E alavancar outros desejos, assim como o Robertson falou para nós, tá? De você conseguir influenciar principalmente a juventude. Sim. Nós temos que trazer esse pessoal para o agro. Sim. Ou eles têm que passar a amar mais o agro, né? A sentir. Obviamente que essa imagem foi mudada, hoje o agro se torna referência, todo mundo sabe a força que é o agro em todos os aspectos,
Tá? Isso vamos desde do cenário político a econômico, e quando a gente volta para a nossa próxima geração também. O agro passou a ser uma referência, não é o patinho feio mais. Exatamente. Né? Pelo contrário, a pessoa tem orgulho de falar que é agrônomo, né? Tem orgulho de falar que e antes não era, né? Isso teve toda uma transformação dentro do agro para você cativar essas pessoas e criarem amor sobre, né? Isso é muito bom. Bom, a gente que agradece, né, a oportunidade de estar aqui, o apoio de vocês, né, Tiago, que, como a gente já falou, foi fundamental. E contem sempre conosco. O projeto vai continuar, a gente segue contando com a Rocha aí para apoiar as próximas etapas e a gente construir um material bom para popularizar ainda mais a mecanização agrícola, o setor de máquinas, entre todos os atores aí do processo, né, de produção. Obrigado pelo espaço, obrigado pela recepção. A gente é sempre muito bem recebido aqui, isso nos enche de orgulho de poder saber que a gente está junto no agro. Então, obrigado pela essa grande recepção, obrigado por estarem conosco nessa primeira fase. Agora vamos em frente, a gente tem certeza que a gente conta com vocês para a gente poder tirar isso aqui do papel, tirar do sonho. Sim. E realmente construir isso. Um sucesso na feira para a Rocha, e contem sempre com a gente. Eu que quero agradecer aí também a presença de vocês, o espaço que nós tivemos a oportunidade de poder participar com vocês, e contem conosco, né? Vamos continuar nas próximas etapas aí também.